Quando perguntei sobre a data do chá de bebê, minha nora disse: fizemos ontem. Só para pessoas especiais. Uma semana depois ela ligou: o aluguel está atrasado. Você transferiu? Eu respondi: não te avisei. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O celular vibrou na mesa de centro da sala. Neide Fontoura olhou para a tela e viu o nome da nora piscando, Vitória chamando. Respirou fundo antes de atender, o coração ainda doído com a conversa da semana anterior. Alô? Dona Neide. A voz de Vitória soava urgente, sem o habitual tom de impaciência. A senhora transferiu o dinheiro do aluguel? O síndico acabou de ligar cobrando, está atrasado desde ontem. Neide sentiu o mesmo aperto no peito que sentirá quando, há uma semana, perguntara casualmente sobre a data do chá de bebê do seu primeiro neto. Fizemos ontem. Só para pessoas especiais, Vitória responderá com um sorriso fino, enquanto mostrava fotos do evento no celular. Pessoas que Neide mal conhecia sorriam ao redor da barriga de 7 meses da nora. A dor da exclusão ainda queimava. Dona Neide? Está me ouvindo? Preciso saber do dinheiro do aluguel. A voz de Vitória cortou seus pensamentos. Neide passou os dedos pela borda da xícara de café já frio. O apartamento silencioso ampliava a cada batida do seu coração envelhecido. Após 40 anos de trabalho como professora, sua aposentadoria sustentava não apenas a ela, mas ao filho Tadeu e à nora grávida. Não te avisei. Neide respondeu com suavidade estudada, sentindo um prazer amargo ao imaginar o pânico do outro lado da linha. Achei que tivéssemos conversado sobre isso. Como só pessoas especiais merecem minha atenção, pensei que o assunto do aluguel não fosse importante o suficiente para te incluir. O silêncio que seguiu foi denso como a umidade de fevereiro em Recife. Neide podia quase ver o rosto bonito de Vitória se contorcendo em compreensão. A senhora está fazendo isso por causa do chá de bebê? A voz de Vitória tremeu levemente. Que bobagem, querida. Por que eu faria isso? Neide respondeu com falsa doçura. Não sou especial o suficiente para conhecer seu filho antes dele nascer. Por que seria especial o suficiente para garantir o teto sobre a cabeça dele? Tadeu vai ficar sabendo disso, ameaçou Vitória, a voz agora embargada entre raiva e medo. Ótimo. Conte a ele. Assim como você devia ter contado sobre o chá de bebê do meu neto. Neide desligou o telefone e colocou-o sobre a mesa com cuidado, como se fosse feito de cristal. Suas mãos tremiam. Em 50 anos de vida, nunca imaginou que se tornaria este tipo de pessoa, vingativa, mesquinha. Mas a dor de ser excluída da vida do primeiro neto havia quebrado algo dentro dela. O retrato de Tadeu na estante parecia encará-la com desapontamento. O menino de olhos bondosos que criará sozinha após ficar viúva tão cedo. O filho que agora parecia cada vez mais distante, controlado pela esposa ambiciosa que engravidara após apenas 6 meses de namoro. O telefone voltou a tocar. Era Tadeu. Neide observou a foto do filho piscando na tela, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enrugado. O que havia feito? Seu neto, ainda não nascido, pagaria o preço do seu orgulho ferido? Mas era tarde demais para voltar atrás. O dinheiro do aluguel, que sempre enviava no primeiro dia do mês, havia sido usado para outra coisa desta vez. Uma passagem de ida para visitar a irmã em Fortaleza. Para fugir da solidão que a consumia nesta cidade onde, aparentemente, não era especial para ninguém. O telefone continuou tocando, implacável como as consequências que viriam. 6 meses antes. O restaurante à beira-mar em Boa Viagem brilhava com luzes douradas refletidas na areia clara. Neide ajustou o vestido azul turquesa que comprará especialmente para a ocasião, o anúncio oficial da gravidez de Vitória. E embora já soubesse da novidade por Tadeu, fingira surpresa quando o filho pedirá sua presença neste jantar especial. Mãe, chegou cedo. Tadeu abraçou-a com aquele sorriso que ela conhecia desde que ele dera os primeiros passos. Aos 32 anos, seu único filho ainda tinha os mesmos olhos gentis do menino que criará sozinha após a morte precoce de Eduardo, seu marido.
Pontualidade é a educação dos reis, meu filho, respondeu Neide, seu ditado favorito desde os tempos de professora. Vitória apareceu logo depois, deslumbrante em um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos claros e a pele morena. Aos 28 anos, era inegavelmente bonita e carismática, com uma inteligência afiada que usava como arma quando necessário. Dona Neide. Que bom que veio, cumprimentou com 2 beijos no rosto, seu perfume doce envolvendo Neide. Está linda neste vestido. O jantar transcorreu entre sorrisos e taças de espumante, refrigerante para Vitória, que tocava a barriga ainda imperceptível com um brilho nos olhos que Neide reconhecia. Era o mesmo olhar que tivera há mais de 3 décadas, quando descobrira que geraria Tadeu. Então, temos um anúncio, disse Tadeu finalmente, segurando a mão de Vitória. Vocês vão ser avós. Neide abraçou o filho e depois a nora, lágrimas nos olhos. Meu primeiro netinho. Ou netinha. Na verdade, Vitória sorriu, já sabemos. É um menino. Tão cedo? Wise. Fizemos um exame particular, explicou Tadeu, aquele novo, que detecta com poucas semanas. Neide assentiu, engolindo a pequena pontada de exclusão. Não haviam compartilhado com ela essa consulta. Já pensaram em nomes? Perguntou, tentando participar. Pensei em Benjamin, respondeu Vitória rapidamente. É um nome forte, internacional. Benjamin. Neide não conseguiu esconder a surpresa. Não é muito estrangeiro? Pensei que talvez Eduardo, como seu pai, Tadeu. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. É só uma sugestão, mãe, Tadeu interveio, conciliador como sempre. Temos tempo para decidir. Na sobremesa, enquanto Tadeu pagava a conta, Vitória inclinou-se para Neide. Dona Neide, queria agradecer por tudo que tem feito por nós. O aluguel, principalmente. Desde o casamento, há 1 ano, Neide ajudava com o aluguel do apartamento do casal em Boa Viagem. Era um sacrifício da sua aposentadoria de professora, mas fazia com alegria. Somos família, Vitória. Família se ajuda. Sim, Vitória sorriu. Mas quando Benjamin nascer, quero que saiba que não precisará se preocupar tanto. Vou voltar ao escritório rapidamente, e talvez... Hesitou. Talvez possamos finalmente ter nosso espaço próprio. Algo na forma como Vitória pronunciou nosso espaço próprio fez Neide sentir um frio na espinha. Como se nosso não a incluísse. No táxi de volta para casa, sozinha com seus pensamentos, Neide observou as ondas quebrando na praia iluminada pela lua. Vou ser avó, sussurrou para si mesma, tentando afastar o pressentimento incômodo que a conversa com Vitória despertara. Em seu apartamento modesto em Espinheiro, pegou a caixa com as roupinhas de bebê de Tadeu que guardara por décadas. Pequenos macacões amarelos, sapatinhos de crochê que sua própria mãe fizera. Tesouros de uma época em que criar seu filho sozinha era seu maior desafio e alegria. Vou ser parte da vida desse menino, prometeu em voz alta, acariciando o tecido desbotado. Não importa o nome que ele tenha. Mas naquela noite, sonhou que chamava por um menino que corria cada vez para mais longe, sem nunca olhar para trás. A campainha tocou 3 vezes em sequência rápida, o toque impaciente que só podia ser de uma pessoa. Neide respirou fundo antes de abrir a porta, já preparada para a tempestade que entraria em sua sala. Como a senhora pôde fazer isso conosco? Vitória invadiu o apartamento como um vendaval, a barriga de 7 meses projetada à frente como uma acusação física. Seus olhos claros faiscavam de indignação. O síndico nos deu aviso de despejo. Neide fechou a porta calmamente e ajeitou os óculos de leitura. Bom dia para você também, Vitória. Aceita um café? Acabei de passar. Não quero café, Dona Neide. Quero entender por que a senhora decidiu nos punir por causa de um mal-entendido ridículo. Neide sentou-se em sua poltrona preferida, aquela de onde costumava corrigir provas quando ainda lecionava. A postura de professora nunca a abandonara completamente. Mal-entendido? É assim que você chama excluir a avó do seu filho do chá de bebê? Vitória bufou, uma mão apoiada nas costas para equilibrar o peso da gravidez. Foi uma reunião pequena, só com minhas amigas do trabalho. Nada formal. Pequena. Neide levantou uma sobrancelha. Vi as fotos, Vitória. Tinha pelo menos 20 pessoas lá. Inclusive a sua mãe, que mora em São Paulo. Minha mãe estava de passagem,
Foi coincidência, Vitória desviou o olhar. E desde quando a senhora se importa com essas tradições? Sempre disse que chá de bebê é coisa de madames desocupadas. Ponto. Não é sobre o chá em si, Neide sentiu a voz ralhar. É sobre ser excluída da vida do meu neto antes mesmo dele nascer. E por isso decidiu nos deixar sem teto? Sabe que Tadeu está fazendo hora extra para juntar para o enxoval, que mal conseguimos pagar as contas desde que reduzi meu horário no escritório. Neide sentiu uma pontada de culpa, rapidamente sufocada pela mágoa ainda fresca. Vocês são adultos, Vitória. Não posso ser responsável por sustentar vocês para sempre. Mas podia ter avisado. Não simplesmente cortar o dinheiro de uma hora para outra. Como você me avisou sobre o chá de bebê? A ironia na voz de Neide era afiada como navalha. Vitória sentou-se pesadamente no sofá, passando a mão pela barriga em um gesto protetor. Isso é sobre controle, não é? A senhora sempre controlou Tadeu com dinheiro. Agora quer controlar nosso filho também. As palavras atingiram Neide como um tapa. Jamais havia pensado em sua ajuda financeira como forma de controle. Isso é injusto, Vitória. Tudo o que fiz foi por amor ao meu filho. Amor condicional, rebateu Vitória. Que se transforma em vingança quando a senhora não recebe a atenção que acha que merece. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede, herança do pai de Neide, assim como o apartamento onde morava há mais de 40 anos. Quanto é o aluguel? Neide perguntou finalmente, abrindo a gaveta onde guardava seu talão de cheques. 2.200, respondeu Vitória, o alívio visível em seu rosto. Mais 400 de multa por atraso. Neide preencheu o cheque em silêncio, a caligrafia meticulosa de anos ensinando português e literatura. Aqui está, estendeu o papel. Esta é a última vez que pago o aluguel de vocês. Vitória pegou o cheque, a surpresa evidente em seu rosto. Como assim, última vez? Exatamente o que disse. A partir de agora, vocês precisarão se virar sozinhos. Como fazem adultos independentes. Mas a senhora sempre disse que ajudaria até conseguirmos comprar nosso apartamento. Planos mudam, Vitória. Percebi que não sou tão especial na vida de vocês quanto pensava. Vitória levantou-se com dificuldade, uma mão nas costas, outra apertando o cheque. A senhora vai se arrepender disso, dona Neide. Quando seu neto nascer e a senhora não fizer parte da vida dele, não diga que não foi avisada. Enquanto a porta batia atrás de Vitória, Neide permaneceu imóvel em sua poltrona. A ameaça pairava no ar como o perfume doce da nora que ainda impregnava a sala. Pela primeira vez, considerou a possibilidade real de não conhecer seu neto, de ser apenas uma figura distante na vida do menino que já amava sem nunca ter visto. Na mesa ao lado, o envelope com a passagem para Fortaleza parecia chamá-la. Seria tão fácil simplesmente ir embora, deixar para trás a dor da rejeição. Mas uma professora aposentada de 60 anos podia realmente recomeçar sua vida em outra cidade? O telefone tocou. Era Tadeu. Neide deixou tocar até cair na caixa postal. O que diria ao filho que sempre protegera de todas as dores do mundo? Você está sendo rancorosa e infantil, Neide. A voz de Sônia Magalhães cortou o ar como sempre fazia quando discordava da amiga. Em quase 50 anos de amizade, desde os tempos de normalistas, Sônia nunca suavizara suas opiniões. As duas caminhavam pela calçada do Parque da Jaqueira em sua rotina matinal, o sol já quente apesar da hora. Neide ajustou o chapéu de palha que protegia seu rosto dos raios impiedosos do verão recifense. Não estou sendo rancorosa. Estou estabelecendo limites, defendeu-se Neide, acelerando o passo. Não posso sustentar dois adultos para sempre. Sônia, baixinha e enérgica aos 62 anos, bufou enquanto tentava acompanhá-la. Limites? Querida, você está punindo uma grávida de 7 meses porque se sentiu excluída de uma festinha. Não foi uma festinha. Foi o chá de bebê do meu único neto. Neide parou de repente, virando-se para encarar a amiga. Para o qual até a mãe dela veio de São Paulo, mas eu, que moro a 20 minutos deles, não fui convidada. E cortar o dinheiro do aluguel sem aviso resolve isso como, exatamente? Sônia cruzou os braços, seu rosto redondo franzido em desaprovação. Só vai afastar seu filho ainda mais. Neide recomeçou a caminhar, mais devagar agora. Tadeu está me evitando desde a discussão. Nem atende minhas ligações.
Claro que não atende. O menino está dividido entre a mãe e a esposa. É a pior posição possível. Sentaram-se em um banco sob uma mangueira frondosa. Ao longe, crianças brincavam no playground, suas risadas ecoando pela manhã. O que você faria no meu lugar, Sônia? Continuaria bancando pessoas que claramente não me querem por perto. Sônia pegou a garrafa de água da pequena bolsa que carregava, tomou um gole e ofereceu a Neide antes de responder. Eu conversaria como adulta, em vez de reagir como criança ferida. Seu tom suavizou. Neide, conheço você desde os 15 anos. Você é melhor que isso. Nesse momento, o celular de Neide tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Neide? É Iracema Carvalho, mãe da Vitória. Neide lançou um olhar surpreso para Sônia, que arqueou as sobrancelhas em curiosidade. Sim, Dona Iracema. Em que posso ajudá-la? Estou em Recife por mais alguns dias e gostaria de conversar pessoalmente. Sobre minha filha, a situação atual. Neide hesitou. Havia conhecido Iracema apenas no casamento, uma mulher elegante e distante que parecia desaprovar a união tanto quanto ela própria no início. Claro. Quando seria conveniente? Hoje à tarde? No café do Shopping Recife, às 4. Após confirmar o encontro e desligar, Neide encarou Sônia com expressão confusa. A mãe da Vitória quer conversar comigo. O que você acha que ela quer? Provavelmente convencê-la a voltar a pagar o aluguel, respondeu Sônia pragmaticamente. Ou talvez esteja tão preocupada quanto você com essa briga familiar. O café estava movimentado quando Neide chegou, pontual como sempre. Iracema já a esperava, impecável em um conjunto de linho azul marinho que contrastava com seus cabelos grisalhos perfeitamente arrumados. Obrigada por vir, Dona Neide, cumprimentou com formalidade educada. Após pedirem café e água, Iracema foi direto ao ponto. Minha filha pode ser difícil, começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Teimosa e orgulhosa demais para o próprio bem. Parece que temos isso em comum, eu e sua filha, comentou Neide, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Um sorriso breve iluminou o rosto austero de Iracema. Exatamente por isso vim conversar. Vocês são mais parecidas do que imaginam. Duvido muito. Sua filha é jovem, bonita, bem-sucedida. E insegura, completou Iracema. Vitória sempre sentiu que precisava provar seu valor. Cresceu vendo o pai abandonar nossa família, teve que ouvir que nunca seria nada na vida. Neide ajeitou-se na cadeira, desconfortável com a intimidade repentina. Por que está me contando isso? Porque quero que entenda, quando Vitória exclui você, não é pessoal. Ela exclui qualquer um que possa competir pelo controle. Competir? Eu só quero ser avó do meu neto. Mas você também quer controlar como isso acontece, observou Iracema, sem acusação na voz. Como aconteceu o chá? Como será o nome? Como será a criação? Neide sentiu o rosto esquentar. Estou apenas tentando ajudar. E sua ajuda financeira vem sem expectativas? Perguntou Iracema suavemente. Um silêncio pesado caiu entre elas. Finalmente, Neide falou. Eu só queria ser incluída. Eu também, confessou Iracema. Só soube do chá porque estava em Recife a trabalho. Foi organizado por uma colega de Vitória, Daniela. Aquela moça tem péssima influência sobre minha filha desde a faculdade. Nesse momento, como que invocada pela conversa, Neide viu Vitória entrar no café acompanhada por uma mulher de cabelos curtos e mechas coloridas. Quando a nora a viu sentada com sua própria mãe, seu rosto empalideceu. Mãe? Dona Neide? O que é isso? Iracema levantou-se calmamente. Estávamos conversando, filha. Como duas adultas. Conspirando pelas minhas costas, você quer dizer, acusou Vitória, enquanto sua acompanhante, presumivelmente Daniela, observava a cena com um sorriso irônico. Vitória, não seja dramática, repreendeu Iracema. Só estamos preocupadas. Preocupadas. Vitória riu sem humor. Dona Neide está tão preocupada que preferiu nos deixar sem teto por causa de um chá de bebê. Na verdade, interveio Daniela. Deveríamos agradecer à sua sogra. Isso só prova o que sempre disse. Você não pode depender de ninguém além de si mesma. Neide observou a jovem com crescente antipatia. Então esta era a pessoa que havia organizado o chá ao qual não fora convidada.
Você deve ser Daniela, disse Neide, levantando-se também. Ouvi falar de você. Espero que tenha ouvido que sou a única amiga que realmente se preocupa com a independência da Vitória, respondeu Daniela com um sorriso frio. Diferente de certas pessoas que usam dinheiro para manipular. Chega, Dani. Vitória tocou o braço da amiga. Vamos embora. Claramente nossas mães decidiram se unir contra nós. Enquanto Vitória e Daniela saíam, Iracema suspirou profundamente. Viu o que eu disse? Sempre na defensiva. Neide permaneceu em silêncio, observando a barriga proeminente de Vitória desaparecendo entre as mesas do café. Dentro daquela barriga estava seu neto, inocente em meio a uma guerra de orgulhos feridos e expectativas não atendidas. O que fazemos agora? Perguntou finalmente. Agora, respondeu Iracema com surpreendente determinação. Precisamos impedir que aquela Daniela envenene ainda mais minha filha contra nós duas. Porque se tem uma coisa que sei com certeza, é que aquela moça não quer o bem da Vitória nem do seu neto. Enquanto pagavam a conta, Neide percebeu que havia, inesperadamente, encontrado uma aliada. Mas seria suficiente para atravessar o abismo que agora a separava do filho, da nora e do neto que ainda não conhecia? A chuva caía inclemente sobre Recife naquela noite de domingo, transformando as ruas em pequenos rios e o céu em uma abóbada cinzenta iluminada ocasionalmente por relâmpagos. Neide olhava pela janela de sua sala, uma xícara de chá de camomila esfriando entre suas mãos, quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, viu Tadeu ensopado, o rosto sério que raramente dirigia à mãe. Abriu a porta rapidamente. Meu filho. Entre, você está encharcado. Tadeu entrou sem abraçá-la, água escorrendo pelo seu casaco, formando uma pequena poça no piso de madeira que Neide havia encerado naquela manhã. Precisamos conversar, mãe. Neide sentiu o coração apertar. A voz de Tadeu carregava aquele tom formal que ele usava apenas em situações extremas. Claro. Deixe-me pegar uma toalha para você. Não precisa, cortou ele. Não vou demorar. Ficaram na pequena entrada do apartamento, o som da chuva preenchendo o silêncio constrangedor entre mãe e filho. Por que a senhora fez aquilo? Perguntou finalmente Tadeu. Cortar o dinheiro do aluguel sem aviso, como se quisesse nos punir. Eu tentei te ligar depois, defendeu-se Neide. Você não atendeu. Porque estava trabalhando horas extras para conseguir cobrir o aluguel que a senhora decidiu não pagar mais. A acusação pairou no ar como o cheiro de terra molhada que entrava pela janela entreaberta. Filho, eu me senti excluída. Magoada. Reagido impulsivamente. Como uma criança mimada, não como minha mãe, completou Tadeu, passando a mão pelos cabelos molhados. Vitória está grávida de 7 meses. Sabe o estresse que causou a ela? Ao meu filho. Neide baixou os olhos. Não foi minha intenção. Qual foi sua intenção então? Nos dar uma lição? Antes que Neide pudesse responder, a campainha tocou novamente. Quando abriu a porta, deparou-se com Vitória, igualmente molhada pela chuva, o rosto contorcido entre dor e raiva. Sabia que te encontraria aqui, disse para Tadeu. Veio defender sua mãezinha como sempre, não é? Vitória. Tadeu pareceu surpreso. Você deveria estar em casa descansando. Como posso descansar sabendo que você veio correndo para cá assim que soube que me encontrei com sua mãe no shopping? Vitória entrou no apartamento, ignorando o estado encharcado de suas roupas. O que ela está dizendo? Que sou uma nora ingrata. Que estou afastando você dela. Não estamos falando sobre isso, respondeu Tadeu, obviamente desconfortável. Estou apenas perguntando por que ela cortou nossa ajuda financeira sem aviso. Por que você acha? Vitória riu sem humor, virando-se para Neide. Por que não a convidei para um chá de bebê que nem eu mesma organizei? Que foi surpresa para mim também. Do que você está falando? Neide franziu a testa, confusa. O chá foi organizado pela Dani, como surpresa. Eu não sabia que estaria lá. Quando cheguei, já estava tudo pronto, as pessoas já estavam lá. Mas você disse. Começou Neide. Eu disse que havia sido no dia anterior, para pessoas especiais, porque fiquei envergonhada de admitir que nem sabia que estava acontecendo. Que tipo de grávida não sabe do próprio chá de bebê? A revelação caiu como um raio entre os três. Tadeu olhava de uma para outra, atordoado. Então, ninguém excluiu ninguém deliberadamente.
Isso não importa agora. Vitória passou a mão pela barriga em um gesto que Neide já reconhecia como sinal de estresse. O importante é que sua mãe mostrou quem realmente é. Alguém que usa dinheiro para controlar os outros e retirar esse apoio no momento que se sente contrariada. Não é justo, Vitória, defendeu-se Neide. Sempre ajudei vocês sem pedir nada em troca. Sem pedir. Vitória riu amargamente. A senhora acha que não percebo as pequenas exigências? Os comentários sobre como deveríamos criar nosso filho? As sugestões não solicitadas sobre tudo, desde o nome até como deveria ser meu período de licença maternidade. Só estou tentando ajudar. Não, a senhora está tentando reviver sua maternidade através do meu filho. Como se eu fosse apenas uma incubadora para seu novo projeto. Tadeu interveio, colocando-se entre as duas mulheres. Chega! Vocês duas precisam parar com isso. Estamos prestes a formar uma família e esse é o exemplo que querem dar ao Benjamin. O nome caiu como uma bomba no pequeno espaço. Então vocês realmente decidiram pelo nome estrangeiro, murmurou Neide, a mágoa evidente em sua voz. Viu só? Vitória apontou para Neide, olhando para Tadeu. É exatamente disso que estou falando. Até o nome do nosso filho ela quer controlar. Não quero controlar nada, respondeu Neide, lágrimas nos olhos. Só queria fazer parte. Um silêncio pesado caiu entre os três, quebrado apenas pelo som da chuva e um trovão distante. Mãe, Tadeu finalmente falou, voz cansada. Vou ser direto. Precisamos do dinheiro do aluguel por mais alguns meses, até conseguirmos nos estabilizar. Depois disso. Ele hesitou. Depois disso, não precisaremos mais da senhora, completou Vitória. Nem do seu dinheiro, nem das suas opiniões sobre como criar nosso filho. Vitória, advertiu Tadeu. Não é isso que combinamos. É exatamente isso, Tadeu. Só estou sendo honesta, coisa que você tem dificuldade de ser com sua mãe. Neide sentiu as pernas fraquejarem e apoiou-se na parede. Era pior do que imaginava. Não apenas estava sendo excluída do chá de bebê, mas da vida inteira do neto. Vocês querem dinheiro. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Tudo bem. Vou transferir amanhã mesmo. Mas com uma condição. Condições? Viu, Tadeu? É sempre assim, exclamou Vitória. Deixe-a terminar, pediu Tadeu. Quero que assinemos um acordo. Um contrato formal sobre meu papel na vida do meu neto. Visitas regulares, participação em datas importantes, decisões conjuntas sobre educação. Vitória arregalou os olhos. A senhora enlouqueceu? Não vamos assinar nada. Benjamin é nosso filho, não um objeto de negociação. Então não há dinheiro, respondeu Neide, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Se não tenho garantias de que serei respeitada como avó, não tenho obrigação de sustentá-los como mãe. Tadeu parecia devastado, olhando de uma para outra. Vocês não veem o que estão fazendo? Transformando uma família em um campo de batalha. Sua mãe começou esta guerra, acusou Vitória. E você está mais que disposta a continuá-la, rebateu Neide. Neste momento, Vitória emitiu um gemido baixo, dobrando-se levemente e apoiando ambas as mãos na barriga. Vitória! Tadeu aproximou-se, preocupado. O que foi? Nada, só. Ela respirou fundo, uma contração. Já passou. Contrações? Mas é muito cedo, exclamou Neide, preocupação momentaneamente substituindo a raiva. É só o estresse, Vitória endireitou-se com dificuldade. Por causa desta discussão ridícula. Precisamos levá-la ao hospital, decidiu Tadeu. Não, estou bem. Só preciso ir para casa e descansar, longe de... Ela olhou para Neide, deixando a frase inacabada. Enquanto Tadeu ajudava Vitória até a porta, Neide permaneceu parada, dividida entre preocupação pela saúde do neto e a dor da rejeição explícita. Filho, chamou antes que saíssem, o dinheiro estará na conta amanhã. Sem condições. Tadeu olhou para ela por sobre o ombro, seus olhos refletindo um misto de alívio e decepção. Obrigado, mãe. Mas continuou Neide, pense no que disse. Sobre meu lugar na vida do meu neto. Sobre a família que estamos construindo, ou destruindo. Quando a porta fechou, Neide finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Havia vencido a batalha financeira, eles precisavam dela, ao menos por enquanto. Mas a que custo?
Teria acabado de perder a guerra pelo que realmente importava, seu lugar naquela família? A chuva continuava a cair lá fora, lavando as ruas de Recife, mas nada parecia capaz de limpar o ressentimento que agora se instalara profundamente entre as 3 gerações da família Fontoura. O Hospital Santa Joana brilhava como um farol na noite recifense, suas luzes refletindo nas poças deixadas pela chuva. Neide segurou o pequeno urso de pelúcia com força enquanto atravessava o estacionamento, o coração acelerado com a notícia que receberá há apenas 1 hora. Vitória entrará em trabalho de parto prematuro. No balcão da recepção, a atendente consultou o sistema. Vitória Carvalho Fontoura está na maternidade, quarto 304. O parto ainda não aconteceu, mas só familiares próximos podem entrar. Sou a avó, respondeu Neide, surpreendendo-se com como a palavra soava estranha em seus lábios. Avó. Pela primeira vez, a realidade do que estava prestes a acontecer a atingiu plenamente. O corredor da maternidade parecia interminável. Quando finalmente encontrou o quarto 304, hesitou, a mão suspensa antes de bater. E se Vitória não a quisesse ali? Se sua presença apenas trouxesse mais estresse em um momento já tão delicado? Antes que pudesse decidir, a porta se abriu. Tadeu parecia exausto, olheiras profundas sob os olhos. Mãe, sussurrou, surpreso. Como soube? Sônia me ligou. O marido dela trabalha na administração do hospital. Tadeu assentiu, fechando a porta ao sair para o corredor. Como ela está? Perguntou Neide. Estável. Conseguiram deter o trabalho de parto por enquanto. Mas terá que ficar internada até o bebê nascer. Está de 32 semanas agora. O que os médicos disseram? Que o bebê tem boas chances se nascer agora, mas cada dia que conseguirmos adiar é importante para os pulmões se desenvolverem. Neide apertou o urso de pelúcia contra o peito. Ela, gostaria de me ver? Tadeu passou a mão pelo rosto cansado. Na verdade, ela perguntou por você. Acho que está assustada, mãe. Mais do que quer admitir. Aquelas palavras acenderam uma pequena chama de esperança no peito de Neide. Trouxe isso para o Benjamin, mostrou o urso. É bobo, eu sei, mas... Não é bobo. É gentil. Quando entraram no quarto, Vitória estava recostada na cama hospitalar, uma máquina ao lado monitorando os batimentos cardíacos dela e do bebê. Parecia menor e mais frágil do que Neide se lembrava, o rosto pálido contra o travesseiro branco. Olha quem veio te ver, anunciou Tadeu suavemente. Vitória abriu os olhos, focando-os em Neide. Por um momento, ninguém falou. Você veio, disse finalmente Vitória, a voz rouca. Claro que vim, respondeu Neide, aproximando-se cautelosamente da cama. Trouxe isso para o Benjamin. Estendeu o pequeno urso marrom com um laço azul no pescoço. Vitória o pegou, passando os dedos pelo pelo macio. Obrigada. É, bonito. Um silêncio desconfortável caiu sobre o quarto. Vou buscar um café, anunciou Tadeu, claramente querendo dar espaço para as duas conversarem. Alguém quer alguma coisa? Ambas balançaram a cabeça e ele saiu, deixando-as sozinhas com o som rítmico do monitor cardíaco como única companhia. Os médicos disseram que foi por causa do estresse. Vitória quebrou o silêncio, olhando para as próprias mãos. As contrações prematuras. Neide sentiu o peso da culpa sobre seus ombros. Sinto muito, Vitória. Nunca quis causar isso. Não foi só você, admitiu a jovem surpreendentemente. Foram muitas coisas. O trabalho, a pressão financeira, e... Hesitou, algumas questões pessoais que não tenho lidado muito bem. Neide sentou-se na cadeira ao lado da cama, intrigada por essa abertura inesperada. Que questões, se me permite perguntar? Vitória ajeitou-se na cama, uma mão instintivamente sobre a barriga. Tenho medo, confessou, tão baixo que Neide precisou inclinar-se para ouvir. Medo de não saber ser mãe. A vulnerabilidade na voz da nora pegou Neide de surpresa. A sempre confiante e assertiva Vitória, admitindo insegurança? Todo mundo tem esse medo, respondeu gentilmente. Eu também tive. Mas você foi uma boa mãe. Tadeu sempre fala de como você o criou sozinha, como se dedicou a ele. Cometi muitos erros, acredite, Neide sorriu tristemente. E você tem Tadeu ao seu lado. Eu não tinha ninguém. Vitória olhou para ela com novos olhos, como se estivesse realmente vendo sua sogra pela primeira vez. A verdade é que...
Começou, então parou, como se estivesse reunindo coragem. A verdade é que minha mãe nunca foi um grande exemplo. Sempre mais preocupada com trabalho, com aparências. Cresci praticamente sozinha. Neide lembrou-se da conversa com Iracema, das entrelinhas que sugeriam uma relação complicada entre mãe e filha. E quando soube que estava grávida, continuou Vitória, comecei a ter pesadelos. Sonhava que abandonava meu bebê, que não sabia como acalmá-lo quando chorava, que era um fracasso como mãe. Oh, Vitória! E então, quando você começou a se envolver tanto, a dar sugestões, a querer participar de tudo? Lágrimas formaram-se nos olhos da jovem. Senti como se estivesse dizendo que eu não seria capaz sozinha. Que precisava de você para não arruinar tudo. A revelação atingiu Neide como um soco. Todo o tempo, enquanto pensava estar apenas ajudando, estava inadvertidamente alimentando os maiores medos de Vitória. Nunca pensei nisso assim, admitiu. Só queria compartilhar o que aprendi, facilitar as coisas para vocês. Sei disso agora, Vitória enxugou uma lágrima. Mas na época, só conseguia ouvir minha própria mãe dizendo que eu nunca seria boa o suficiente em nada. O monitor cardíaco registrou uma aceleração, e ambas olharam preocupadas para a máquina. Preciso me acalmar, respirou fundo Vitória. Pelo Benjamin. É um bom nome, disse Neide suavemente. Benjamin. Forte. Vitória olhou para ela, surpresa. Você não gostava. Queria Eduardo, como seu marido. Benjamin Eduardo soa bem, não acha? Sugeriu Neide, estendendo uma bandeira de paz. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Vitória. Benjamin Eduardo Fontoura. Tem um bom ritmo. Nesse momento, Tadeu retornou com o café, parando surpreso à porta ao ver as duas conversando civilizadamente. Está tudo bem? Perguntou cautelosamente. Estávamos discutindo o nome completo do bebê, respondeu Vitória. O que acha de Benjamin Eduardo? O rosto de Tadeu iluminou-se com um sorriso genuíno pela primeira vez em semanas. Acho perfeito, disse, olhando agradecido para sua mãe. Enquanto Tadeu contava ao médico que acabará de entrar sobre o nome escolhido, Vitória segurou inesperadamente a mão de Neide. Dona Neide, sussurrou, sei que não tenho sido fácil. Que magoei a senhora e causei problemas entre Tadeu e você. Mas quero que saiba quero que você faça parte da vida do Benjamin. Realmente faça parte. Não por obrigação, não pelo dinheiro, mas porque toda criança merece uma avó que a ame como sei que você já ama meu filho. As palavras, tão diferentes das acusações que trocaram apenas dias antes, fizeram Neide sentir como se um peso fosse levantado de seus ombros. Não era uma solução completa para seus problemas, mas era um começo, um reconhecimento mútuo de erros cometidos e da possibilidade de um novo caminho. Obrigada, Vitória, respondeu simplesmente, apertando a mão da nora. É tudo que eu queria ouvir. O pequeno urso marrom observava a cena da mesa de cabeceira, testemunha silenciosa do primeiro passo genuíno em direção à reconciliação. Mas enquanto o momento de paz se estabelecia no quarto 304, nenhuma das duas mulheres podia prever as complicações que ainda estavam por vir, complicações que testariam esta frágil trégua até seu limite. A sala de espera da UTI neonatal do Hospital Santa Joana era um estranho limbo entre esperança e desespero. Neide observava outros familiares, alguns chorando silenciosamente, outros em conversas tensas sussurradas, todos unidos pela mesma incerteza dolorosa sobre o futuro de seus pequenos. Benjamin Eduardo Fontoura nascerá 3 dias antes, com 33 semanas e 4 dias de gestação. Pequeno, mas lutador, como o médico dissera ao colocá-lo rapidamente na incubadora. Neide só ouvira através do vidro, um ser minúsculo conectado a tubos e monitores, mais frágil do que jamais imaginara que seu neto poderia ser. Alguma novidade? Perguntou Sônia, sentando-se ao seu lado e oferecendo um café. O médico disse que os pulmões estão respondendo bem ao tratamento, mas ainda precisa do respirador, respondeu Neide, aceitando a bebida quente com gratidão. Vitória finalmente conseguiu tocá-lo hoje, através das aberturas da incubadora. E como ela está? Devastada. Culpada. Acha que o parto prematuro foi culpa dela. E Tadeu? Tentando ser forte pelos dois, mas o peguei chorando no corredor ontem. Sônia segurou a mão da amiga com firmeza. E você? Como está lidando com tudo isso? Neide olhou pela janela, observando a cidade que despertava sob o sol da manhã.
Percebendo quão insignificantes eram nossas brigas, confessou. Discutindo sobre chás de bebê e nomes enquanto agora só queremos que ele sobreviva. O celular de Neide vibrou, uma mensagem de Tadeu: médico quer falar conosco. Pode vir para a UTI? Seu coração acelerou. Notícias da UTI raramente eram triviais. Quando chegou, encontrou Tadeu e Vitória de mãos dadas diante do médico neonatologista, Dr. Ribeiro, um homem de meia idade com olhos gentis que contrastavam com sua expressão séria. Como eu explicava, Benjamin precisará de uma cirurgia, dizia ele. A persistência do canal arterial está causando complicações. Cirurgia. A voz de Vitória tremeu. Ele é tão pequeno. É um procedimento comum em prematuros, assegurou o médico. Mas precisa ser feito logo. E hesitou, olhando para os papéis em suas mãos. Precisamos discutir a questão financeira. Financeira, repetiu Tadeu, confuso. Infelizmente, o plano de saúde de vocês tem carência para procedimentos em recém-nascidos prematuros. A cirurgia precisará ser paga particularmente. Quanto? Perguntou Neide, intervindo pela primeira vez. R$ 32.000, respondeu o médico. Incluindo a equipe especializada que precisará vir de São Paulo. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Tadeu empalideceu visivelmente. Doutor, precisamos de um tempo para... Eu pago, interrompeu Neide firmemente. Quando precisa do dinheiro. Mãe, não. Começou Tadeu. O mais rápido possível, respondeu o médico. A cirurgia precisa ser agendada para amanhã idealmente. Farei a transferência hoje mesmo, afirmou Neide. Apenas me passe os dados. Quando o médico se afastou para buscar as informações, Vitória virou-se para Neide, olhos vermelhos de tanto chorar. Não podemos aceitar, dona Neide. É muito dinheiro. É a vida do meu neto, respondeu simplesmente. Que valor você daria a isso? Mas como? Sua aposentadoria. Começou Tadeu. Tenho economias, filho. E se não for suficiente, vendo alguma coisa. O apartamento tem valor. Não vou deixar a senhora vender seu apartamento, protestou Tadeu. Não estou pedindo permissão, a firmeza na voz de Neide surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Benjamin é mais importante que qualquer imóvel. Naquela tarde, no banco, Neide assinou os papéis que liberavam suas economias de toda uma vida, o dinheiro que guardara para uma velhice segura, para possíveis problemas de saúde futuros, para a tão sonhada viagem à Europa que prometera a si mesma após a aposentadoria. Tem certeza? Perguntou o gerente, um jovem que a conhecia há anos. É praticamente tudo que a senhora tem. Tenho certeza, respondeu sem hesitação. Algumas coisas não têm preço. De volta ao hospital, encontrou Vitória sozinha na sala de espera, olhar perdido fixo no nada. Onde está Tadeu? Perguntou, sentando-se ao seu lado. Foi buscar roupas limpas em casa, respondeu Vitória mecanicamente. Então, inesperadamente, por que está fazendo isso, dona Neide? Fazendo o quê? Ajudando tanto, depois de tudo que aconteceu. Depois de como a tratei. Neide suspirou, procurando as palavras certas. Quando Eduardo, meu marido, morreu, Tadeu tinha apenas 2 anos. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos família próxima. Eu trabalhava em 2 empregos e estudava à noite para melhorar nossa situação. Vitória ouvia atentamente, pela primeira vez realmente interessada na história da sogra. Uma noite, Tadeu teve febre alta, convulsões. Precisei levá-lo ao hospital público, mas não tinham o medicamento necessário. Uma enfermeira me disse que na farmácia particular custava um valor que era metade do meu salário mensal. Neide pausou, a memória ainda dolorosa após tantos anos. Eu não tinha o dinheiro. Estava desesperada. Então, uma senhora na fila ao lado, que ouviu minha situação, simplesmente abriu a bolsa e me entregou a quantia. Uma completa estranha. E a senhora aceitou? Perguntou Vitória, surpresa. No começo, não queria. Orgulho, sabe? Mas ela disse algo que nunca esqueci. Hoje é você, amanhã posso ser eu. Ninguém atravessa a vida sem precisar de ajuda em algum momento. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Vitória. Prometi que um dia retribuiria aquele gesto. Não a ela, mas passando adiante. E é isso que estou fazendo agora. Mas é toda a sua segurança.
Benjamin é minha segurança, afirmou Neide com convicção. Você, Tadeu, e ele são a única segurança que realmente importa no final. Nesse momento, a porta da sala de espera abriu-se e Daniela entrou, carregando uma pequena mala. Vi. Trouxe as coisas que você pediu e... Parou ao ver Neide. Ah! Não sabia que estava acompanhada. Dani, que bom que veio, Vitória tentou sorrir, enxugando as lágrimas. Dona Neide e eu estávamos conversando sobre os preparativos para a cirurgia do Benjamin. Cirurgia. Daniela parecia genuinamente preocupada. Mas isso é sério então? Bastante, confirmou Vitória. Mas vai dar tudo certo. Dona Neide, ela está ajudando com os custos. Daniela lançou um olhar avaliador para Neide. Claro que está, disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Afinal, é a avó rica, não é? Sempre pronta para salvar o dia com seu dinheiro. O comentário atingiu Neide como uma bofetada. Depois de tudo que acabará de compartilhar com Vitória, ser reduzida novamente à avó rica doía profundamente. Dani, repreendeu Vitória, surpreendendo ambas. Não é justo falar assim. O quê? Só estou dizendo o óbvio. Ela tem dinheiro, vocês precisam, ela paga. É sempre assim que funciona, não é? Antes que Vitória pudesse responder, uma enfermeira apareceu na porta. Senhora Foutora? Benjamin está tendo um momento difícil. O médico pediu para chamá-la. O pânico tomou conta do rosto de Vitória, que se levantou imediatamente. Antes de sair correndo, virou-se para Neide. Por favor, fique. Quero que esteja aqui quando voltar. Sozinhas na sala, Neide e Daniela observaram-se como adversárias em um duelo silencioso. Não sei o que está tramando, disse finalmente Daniela, mas conheço mulheres como você. Usando dinheiro para comprar lealdade, para controlar. Você não me conhece, respondeu Neide calmamente. E claramente não conhece o significado de família. Família. Daniela riu sem humor. Vitória e eu somos amigas há 10 anos. Sei mais sobre ela, sobre seus sonhos e medos, do que você jamais saberá. Talvez. Mas eu sei o que é olhar nos olhos de um filho e saber que faria qualquer coisa, sacrificaria qualquer coisa, para mantê-lo seguro e feliz. Isso você não sabe. Algo oscilou no olhar de Daniela, uma vulnerabilidade rapidamente mascarada. Você acha que está ganhando, não é? Que este drama todo do bebê prematuro jogou Vitória de volta para seus braços acolhedores. Mas quando a crise passar, quando Benjamin estiver bem, você acha que ela esquecerá como você a tratou? Como usou seu precioso dinheiro para fazê-la sentir-se inferior? As palavras atingiram um ponto sensível. Era verdade que a emergência com Benjamin havia temporariamente unido-as, mas e depois? Quando a crise passasse, voltariam aos mesmos padrões tóxicos. Antes que pudesse responder, Tadeu entrou apressadamente na sala. Mãe, estávamos te procurando. Vem rápido, o Benjamin. O que houve? Perguntou Neide, o coração disparando. Ele abriu os olhos. Está mais estável e o médico permitiu que entremos juntos por alguns minutos. A notícia era como um raio de sol após dias de tempestade. Enquanto seguia Tadeu pelo corredor, Neide lançou um último olhar para Daniela, que permanecia sentada, uma expressão indecifrável no rosto. Na UTI, paramentada com avental, máscara e touca, Neide aproximou-se timidamente da incubadora onde Vitória já estava, tocando gentilmente o pequeno Benjamin através das aberturas circulares. Vem, Dona Neide, chamou Vitória com voz embargada. Ele está esperando para conhecer a avó. Quando Neide finalmente viu o rostinho de Benjamin, tão pequeno, tão frágil, e ainda assim tão perfeito, algo mudou irrevogavelmente dentro dela. Olhando para aqueles olhos recém-abertos, que pareciam observá-la com antiga sabedoria, compreendeu que nada mais importava. Nem o dinheiro gasto, nem as mágoas passadas, nem os medos do futuro. Olá, Benjamin Eduardo, sussurrou, tocando com o dedo a minúscula mão do neto que imediatamente agarrou-o com surpreendente força. Sua avó está aqui. E não vai a lugar nenhum. As palavras eram uma promessa, não apenas para Benjamin, mas para si mesma. Uma promessa de que, independentemente dos obstáculos que ainda viriam, encontraria um novo caminho. Um caminho não baseado em controle ou ressentimento, mas em algo muito mais forte e duradouro. No entanto,
Enquanto a pequena família compartilhava aquele momento precioso de esperança, Neide não podia imaginar que a verdadeira aprovação ainda estava por vir, uma que exigiria dela muito mais do que dinheiro para ser superada. A casa de Neide nunca parecerá tão vazia. Após 15 dias praticamente morando no hospital, voltar para o silêncio do apartamento era como entrar em um mundo paralelo onde o tempo parara. As mesmas cortinas floridas, os mesmos porta-retratos, o mesmo sofá gasto, tudo igual, enquanto ela se sentia irreconhecivelmente diferente. Benjamin havia sobrevivido à cirurgia, graças a Deus. Estava respondendo bem, ganhando peso lentamente, e os médicos falavam em possível alta dentro de 3 semanas se continuasse progredindo. Um milagre, considerando os momentos de terror que viveram quando, logo após a operação, ele tivera uma complicação respiratória. Neide abriu a geladeira quase vazia, apenas alguns iogurtes vencidos e uma garrafa de água. Precisava fazer compras, retomar sua vida, mas sentia-se exausta até os ossos. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente drenada pelo carrossel de emoções das últimas semanas. A campainha tocou, tirando-a de seus pensamentos. No corredor do prédio estava Iracema, a mãe de Vitória, impecavelmente vestida como sempre, apesar da expressão cansada. "Posso entrar?" perguntou. "Vim do hospital diretamente." Claro, Neide abriu mais a porta. "Desculpe a bagunça, não tenho tido tempo." "Nem precisa explicar", interrompeu Iracema com um gesto. "Vim aqui exatamente porque sei que você finalmente voltou para casa e provavelmente não tem nada para comer." Apenas então Neide notou a sacola que Iracema carregava, de onde retirou potes de comida congelada. "Lasanha, frango assado com batatas, e uma sopa de legumes", explicou, colocando-os na mesa. "Comprei no restaurante perto do hospital. Não é caseiro, mas é melhor que nada." "Não precisava." Começou Neide, emocionada com o gesto. "Precisava sim", afirmou Iracema. "Você salvou a vida do meu neto. Alimentá-la é o mínimo que posso fazer." Enquanto Neide aquecia um dos pratos no micro-ondas, Iracema observava a sala com interesse. "Bonito apartamento", comentou. "Aconchegante." "Obrigada. É antigo, mas tem boas memórias." "Soube que você usou suas economias para pagar a cirurgia." Neide assentiu, sem responder. O assunto ainda era delicado. "É um gesto nobre", continuou Iracema. "Um que muitos não fariam. Qualquer avó faria o mesmo." Iracema sorriu tristemente. "Acredite, Neide, nem todas. Algumas pessoas colocam seu próprio conforto acima de tudo." Hesitou antes de continuar. "Como eu fiz tantas vezes com Vitória." A confissão surpreendeu Neide. "Como assim?" "Sempre priorizei minha carreira, minha independência financeira. Depois que o pai dela nos abandonou, jurei que nunca mais dependeria de ninguém. Mas no processo..." Sua voz falhou. "No processo, acho que ensinei minha filha que amor é condicional, que pessoas são substituíveis." Neide compreendeu então por que Vitória reagira tão mal às suas tentativas de aproximação. Via nelas o mesmo padrão de controle que experimentara com a própria mãe. "Nunca é tarde para mudar", ofereceu gentilmente. "Para você, talvez não. Já provou isso nos últimos dias. Para mim..." Iracema suspirou. "Algumas pontes são difíceis de reconstruir depois de queimadas por tanto tempo." O micro-ondas apitou, interrompendo a conversa. Enquanto Neide comia a primeira refeição decente em dias, Iracema contou as últimas novidades do hospital. "Daniela está praticamente morando no quarto com Vitória", comentou. "Aquela moça não me parece boa influência." "Também tenho essa impressão", concordou Neide cautelosamente. "Ela tem..." Iracema escolheu as palavras com cuidado, uma espécie de controle sobre Vitória que nunca entendi completamente. "Desde a faculdade." "Como se conheceram?" Vitória estava passando por um período difícil. Reprovação em algumas matérias, um namoro complicado. Daniela apareceu como uma salvadora, ajudando-a a estudar, oferecendo o ombro amigo. Mas sempre tive a sensação de que havia algo manipulador naquela amizade. Neide lembrou-se da expressão de Daniela no hospital, do modo como falará sobre sua influência sobre Vitória. "Acho que ela vê nossa aproximação como ameaça", refletiu. "Exatamente." Iracema inclinou-se para a frente, animada por ser compreendida. Daniela sempre foi a família escolhida de Vitória.
Se agora ela se reconcilia conosco. Daniela perde-se o lugar especial, completou Neide, as peças se encaixando. Precisamente. Um plano começou a formar-se na mente de Neide, não para afastar Daniela, mas para criar um espaço onde todas as relações pudessem coexistir de forma saudável. Iracema, quanto tempo pode ficar em Recife? Tenho trabalho remoto por mais 2 semanas. Por quê? Estou pensando, quando Benjamin tiver alta, Vitória e Tadeu precisarão de muito apoio. Um bebê prematuro demanda cuidados especiais. Sim, com certeza. O que acha de oferecermos ajuda coordenada? Você durante parte do dia, eu em outra parte, permitido que eles também tenham seu espaço como família. Iracema considerou a proposta. E Daniela? Também terá seu lugar, como amiga. Mas estabeleceremos claramente que a família, todas nós, somos a rede de apoio principal. Acha que Vitória aceitará? No momento, ela está vulnerável, assustada. Precisando genuinamente de ajuda. Se oferecermos sem impor condições, sem críticas. Pode funcionar, concordou Iracema leitamente. Naquela noite, depois que Iracema partiu, Neide sentou-se à mesa da cozinha com papel e caneta, algo que sempre a ajudava a organizar pensamentos. Desenhou um plano detalhado, horários, responsabilidades, até uma lista de possíveis conflitos e como resolvê-los. Mas enquanto trabalhava, outro problema pesava em sua mente, sua situação financeira. As economias de uma vida haviam se esgotado com a cirurgia de Benjamin. Sua aposentadoria, modesta, mal cobria suas próprias despesas. Como poderia oferecer o apoio que planejava sem recursos? O apartamento era a única resposta. Teria que vendê-lo eventualmente, não imediatamente, mas em breve. A ideia de deixar o lar onde criará Tadeu, onde viverá com Eduardo nos poucos anos de seu casamento, doía profundamente. Mas qual era a alternativa? Na manhã seguinte, antes de voltar ao hospital, Neide ligou para uma imobiliária. Gostaria de uma avaliação do meu apartamento, disse, a voz firme apesar da dor da decisão. Para a venda. Quando chegou ao hospital, encontrou Vitória sozinha no quarto, olhando pela janela com expressão distante. Bom dia, cumprimentou Neide suavemente. Como está nosso guerreirinho hoje? Vitória virou-se, olhos vermelhos indicando que estivera chorando. Melhor. O médico disse que talvez possam remover o respirador parcialmente amanhã. Isso é maravilhoso. Neide aproximou-se, hesitando antes de continuar. Está tudo bem? Parece que esteve chorando. Vitória enxugou rapidamente os olhos. Não é nada. Só cansaço, preocupação. Vitória, Neide tomou coragem, sentando-se ao lado da nora. Quero propor algo. Quando Benjamin tiver alta, você e Tadeu precisarão de ajuda. Muita ajuda. Já conversei com Dani sobre isso. Ela se ofereceu para ficar conosco nas primeiras semanas. Entendo, e é muito generoso da parte dela, respondeu Neide cuidadosamente. Mas pensei que talvez sua mãe e eu pudéssemos também criar uma escala. 3 mulheres experientes são melhores que uma, não acha? Vitória pareceu hesitante. Não sei, seria muita gente no apartamento. Na verdade, pensei em algo diferente, explicou Neide. Eu durante as manhãs, sua mãe nas tardes, e vocês com Dani à noite. Cada uma no seu horário, sem superlotar o espaço de vocês. Minha mãe concordou com isso, perguntou Vitória, claramente surpresa. Foi praticamente ideia dela, mentiu Neide por uma boa causa. Está muito empenhada em ser parte da vida de Benjamin. Vitória ficou em silêncio, processando a informação. E quanto ao dinheiro da cirurgia? Perguntou finalmente. Como vamos reembolsá-la? Não vão, respondeu Neide firmemente. Foi um presente. O único pagamento que quero é ver meu neto crescer forte e saudável. Mas Dani disse que deveríamos estabelecer um plano de pagamento, para não ficarmos eternamente em dívida. Vitória, interrompeu Neide gentilmente, família não funciona com planilhas de débito e crédito. O que fiz por Benjamin, faria 1000 vezes novamente, sem esperar nada em troca. Algo no rosto de Vitória suavizou-se, uma barreira invisível começando a ruir. E se eu errar como mãe? Perguntou em voz baixa, revelando o medo que realmente a consumia. Se não souber cuidar dele adequadamente depois de tudo que passou. Oh, querida, Neide sorriu com compreensão. Todas nós erramos.
Errei tanto com Tadeu que às vezes me surpreende como ele se tornou um homem tão bom. Mas sabe qual é o segredo? Vitória balançou a cabeça. Amor. Amor imperfeito, humano, às vezes desajeitado, mas sempre presente. É tudo que uma criança realmente precisa. Nesse momento, como se sentisse que falavam dele, Benjamin moveu-se na incubadora, um pequeno punho erguendo-se como em afirmação. Viu, riu Neide. Ele concorda comigo. Pela primeira vez em dias, Vitória sorriu genuinamente. Tudo bem, disse finalmente. Vamos tentar seu plano. Mas aviso que Dani pode não gostar muito. Deixe Dani comigo, respondeu Neide com confiança renovada. Tenho certeza que, quando entender que não estou tentando substituí-la, mas apenas complementar o apoio que você precisa, ela aceitará. Quando Tadeu voltou com cafés para ambas, encontrou-as conversando animadamente sobre os preparativos para a chegada de Benjamin em casa, uma cena que, semanas antes, pareceria impossível. O plano estava em movimento. Agora Neide precisava apenas encontrar forças para a parte mais difícil. Dizer adeus ao lar que tanto amava, sacrifício final para garantir que pudesse ser a avó presente que Benjamin e Vitória precisavam que fosse. O pequeno apartamento que Neide visitava pela terceira vez naquela semana era significativamente menor que seu atual lar. Um quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro pequeno, mas limpo, bem localizado e, principalmente, dentro do orçamento drasticamente reduzido que teria após vender seu apartamento, pagar algumas dívidas acumuladas durante a internação de Benjamin e separar uma quantia para ajudar na adaptação do neto em casa. Então, o que acha? Perguntou o corretor, um homem jovem com sorriso ansioso. É pequeno, mas tem potencial. E o condomínio inclui uma pequena área de lazer. Ah! Neide hesitou, olhando ao redor, tentando imaginar seus móveis, seus livros, suas memórias comprimidas naquele espaço. É adequado. Ótimo! Podemos fechar hoje mesmo. Tenho outros interessados, sabe como está o mercado. Preciso de mais um dia para pensar, respondeu Neide. É uma decisão importante. Na verdade, já havia decidido. Este seria seu novo lar, modesto, sem a vista para o parque que tanto amava, sem o quarto extra onde Tadeu crescerá, mas suficiente para uma senhora sozinha. O sacrifício valia a pena pelo bem-estar de Benjamin, que agora, com quase 4 semanas de vida, finalmente ganhará peso suficiente para ter alta prevista para os próximos dias. Na saída do prédio, seu celular tocou. Era Tadeu. Moi? Onde você está? Estamos tentando te encontrar faz horas. Desculpe, filho. Estava resolvendo alguns assuntos. Aconteceu algo com Benjamin? Não, ele está bem. Na verdade, melhor que bem. O médico antecipou a alta para amanhã. Amanhã? Neide parou no meio da calçada, surpresa. Mas achei que seria só na próxima semana. Ele está respondendo tão bem que não veio motivo para mantê-lo internado. Mas precisamos correr com os preparativos. Pode vir para o hospital? Vitória está surtando um pouco com a notícia. Claro, estou a caminho. No hospital, encontrou não apenas Tadeu e Vitória, mas também Daniela, surpreendentemente, Iracema, todas reunidas no pequeno quarto onde Vitória permanecerá durante a internação do filho. Dona Neide. Vitória levantou-se para abraçá-la, um gesto que ainda surpreendia Neide pela nova intimidade que haviam desenvolvido. Ele vai para casa amanhã. Mal posso acreditar. É maravilhoso, concordou Neide, retribuindo o abraço. Ele está pronto. Os médicos não tomariam essa decisão se não estivesse. Estávamos discutindo os arranjos, explicou Tadeu, parecendo um pouco tenso. Para as primeiras semanas em casa. Sim. Lembro que conversamos sobre uma escala, disse Neide, olhando para Iracema, que assentiu em confirmação. Na verdade, interveio Daniela, houve uma mudança de planos. Algo no tom de Daniela alertou Neide. Olhou para Vitória, que subitamente parecia desconfortável, evitando seu olhar. Que mudança? Perguntou cautelosamente. Depois de considerar todas as opções, continuou Daniela, claramente assumindo o papel de porta-voz, Vitória e Tadeu decidiram que seria melhor ter apenas uma pessoa auxiliando nos primeiros dias. Para não confundir Benjamin com muitas mudanças de rotina. E essa pessoa? Neide deixou a frase no ar, já prevendo a resposta.
Serei eu, confirmou Daniela com um sorriso que não alcançava os olhos. Faz mais sentido, já que conheço as preferências de Vitória, somos mais próximas em idade, e posso tirar férias do trabalho por 3 semanas. Neide olhou para Tadeu, que parecia extremamente desconfortável, depois para Vitória, que continuava evitando seu olhar. Entendo, disse finalmente, mantendo a voz calma apesar da dor aguda que sentia. E você concorda com isso, Vitória? Após um momento de hesitação, Vitória assentiu. Acho que é o mais prático. Dani já conhece nosso apartamento, nossa rotina. E sua mãe? Perguntou Neide, virando-se para Iracema, que parecia tão surpresa quanto ela com a reviravolta. Aparentemente minha presença também seria excessiva, respondeu Iracema com amargura mal disfarçada. Não é nada pessoal, tentou explicar Tadeu, finalmente encontrando voz. É só que com um apartamento pequeno, um bebê que precisa de tranquilidade. Claro, interrompeu Neide, forçando um sorriso. Vocês precisam fazer o que acham melhor para Benjamin. Um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo, quebrado apenas quando uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Vitória. Bem, já que está decidido, disse Iracema, pegando sua bolsa, acho que vou voltar para o hotel. Tenho alguns e-mails de trabalho para responder. Mãe, não precisa ir agora. Começou Vitória fracamente. Não se preocupe, filha. Entendo completamente. O tom de Iracema deixava claro que, de fato, entendia, mas não aprovava. Depois que Iracema saiu, Neide sentiu que deveria fazer o mesmo, dar espaço para que o jovem casal finalizasse os preparativos para a alta. Também vou indo, anunciou, levantando-se. Imagino que tenham muito a organizar. Na verdade, disse Vitória, finalmente olhando para ela, gostaríamos que ficasse mais um pouco. Para discutirmos outra coisa. Algo na expressão de todos deixou Neide apreensiva. Sentou-se novamente, esperando. Mãe, começou Tadeu hesitantemente, com a alta antecipada de Benjamin, estamos com um problema financeiro. O apartamento precisa de alguns ajustes para recebê-lo, um umidificador especial, um berço adequado para prematuros. E precisamos pagar o restante das despesas hospitalares não cobertas pelo plano, completou Vitória. São quase 7.000 reais que não esperávamos gastar agora. Entendo, disse Neide lentamente, começando a perceber aonde a conversa se dirigia. E vocês precisam de ajuda com isso. Sei que já fez muito, apressou-se Tadeu, mais do que poderíamos pedir. Mas com tudo o que aconteceu. Podemos criar um plano de pagamento, interveio Daniela. Algo formal, documentado, para que não haja mal-entendidos. A sugestão de Daniela, apresentada como solução prática, soava como uma ofensa para Neide. Como se sua relação com o filho e a nora pudesse, ou devesse, ser reduzida a um contrato financeiro. Não é necessário, respondeu firmemente. Posso ajudar com esses gastos. Tem certeza? Perguntou Tadeu, visivelmente aliviado. Prometo que desta vez será a última vez. A frase desta vez ecoou dolorosamente nos ouvidos de Neide. Quantas últimas vezes já haviam existido? Claro que tenho certeza. Somos família. É muito generoso da sua parte, comentou Daniela com aquele mesmo sorriso frio. Especialmente considerando que não estará presente nos primeiros dias do Benjamin em casa. O comentário, deliberadamente cruel, atingiu seu alvo. Neide sentiu como se tivesse levado um tapa. Todo o progresso que acreditara ter feito com Vitória nas últimas semanas parecia desaparecer diante de seus olhos. No final, ainda era vista principalmente como uma fonte de recursos financeiros, não como parte essencial da família. Com licença, disse, levantando-se abruptamente. Preciso ir ao banheiro. No pequeno banheiro do quarto hospitalar, Neide apoiou-se na pia, respirando fundo para conter as lágrimas que ameaçavam cair. No espelho, seu reflexo mostrava uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados, uma mulher que acabará de gastar suas economias de vida para salvar o neto, que estava prestes a vender o único lar que conhecera para continuar ajudando a família, e que, apesar de tudo isso, ainda era facilmente descartada quando inconveniente. Quando voltou ao quarto, sua decisão estava tomada. Transferirei o dinheiro hoje mesmo, anunciou com calma surpreendente. E gostaria de fazer um pedido, se possível. Claro, mãe, o que quiser, respondeu Tadeu. Gostaria de ser a primeira a visitar Benjamin em casa.
Não precisa ser no primeiro dia, entendo que precisarão de privacidade para se adaptar. Mas gostaria que me reservassem essa honra. Vitória e Tadeu trocaram olhares, parecendo aliviados com o pedido aparentemente simples. Claro, Dona Neide, concordou Vitória. Que tal no terceiro dia? Assim teremos tempo de nos estabelecer um pouco. Perfeito, sorriu Neide. Aguardarei ansiosamente. Enquanto se despedia, Neide notou o olhar triunfante de Daniela. A jovem claramente acreditava ter vencido alguma competição imaginária pelo controle da situação. Pouco sabia ela que Neide não estava competindo, estava recuando estrategicamente, preparando-se para uma batalha muito maior. No caminho para casa, ligou para o corretor. Aceito o apartamento, disse firmemente. Podemos assinar amanhã? Excelente. E quanto ao seu atual imóvel? Coloque à venda imediatamente. Pelo valor que discutimos. Depois, ligou para Iracema. Precisamos conversar, disse simplesmente. Sobre Vitória, Benjamin, e especialmente sobre Daniela. Enquanto o táxi atravessava as ruas movimentadas de Recife, Neide sentiu uma determinação que não experimentava há anos. Havia sido traída, não apenas por Vitória, mas também por sua própria ingenuidade ao acreditar que dinheiro poderia comprar um lugar permanente naquela família. Agora, entretanto, lutaria de forma diferente. Não mais como a avó rica sempre pronta a resolver problemas financeiros, mas como uma mulher determinada a proteger o que realmente importava, o futuro de seu neto e a integridade da família que, apesar de todas as falhas, ainda era sua. A pequena cafeteria na orla de Boa Viagem estava quase vazia àquela hora da manhã. Neide mexia distraidamente o café, observando as ondas quebrarem na praia através da janela. 3 dias haviam se passado desde a alta de Benjamin, e hoje, finalmente, visitaria o neto em casa conforme combinado. Desculpe o atraso, Iracema sentou-se à sua frente, elegante como sempre apesar da óbvia fadiga em seus olhos. O trânsito está terrível. Sem problemas. Como está? Frustrada, admitiu Iracema sem rodeios. Vitória só me permitiu uma visita rápida ontem, com Daniela monitorando cada segundo como um guarda prisional. Neide assentiu, compreensiva. Comigo também não foi diferente. Liguei 2 vezes, e em ambas Daniela atendeu dizendo que Vitória estava descansando. Algo está muito errado, declarou Iracema, baixando a voz. Vitória parecia quase, medicada. Sem energia, respondendo monossilabicamente às minhas perguntas. Depressão pós-parto, sugeriu Neide, preocupada. Talvez. Ou talvez algo mais. Iracema hesitou antes de continuar. Fiz algumas investigações sobre Daniela. Que tipo de investigações? Tenho contatos, respondeu vagamente. Descobri algo perturbador. Daniela teve um relacionamento abusivo com uma colega de trabalho há 2 anos. A moça precisou pedir medida protetiva quando terminaram. Neide arregalou os olhos. Está sugerindo que Daniela e Vitória. Não sei o que estou sugerindo, interrompeu Iracema. Só sei que minha filha não está agindo normalmente, e que Daniela parece exercer um controle desproporcional sobre ela desde a chegada de Benjamin. Antes que pudessem aprofundar a conversa, o celular de Neide tocou. Era Tadeu. Mãe? Pode vir agora? Preciso de ajuda. Algo na voz dele alarmou Neide. Claro. Aconteceu algo. Só venha, por favor. Estou sozinho com Benjamin, não estou lidando bem. Estou a caminho. Após explicar rapidamente a situação para Iracema, que insistiu em acompanhá-la, Neide pegou um táxi para o apartamento do filho. Encontraram Tadeu na porta, segurando Benjamin desajeitadamente enquanto o bebê chorava inconsolável. Graças a Deus vocês chegaram, disse ele, aparentemente sem se importar com a presença inesperada de Iracema. Não sei o que fazer. Ele não para de chorar há 2 horas. Onde está Vitória? Perguntou Neide, pegando o pequeno Benjamin, que continuava chorando desesperadamente. Saiu com Daniela. Consulta médica, disseram. Mas deixaram o celular desligado e... Ele parecia à beira de um colapso nervoso, não sei como acalmá-lo. Neide examinou rapidamente o bebê enquanto o embalava com experiência. Ele parece com cólica, diagnosticou. E também está com a fralda muito molhada. Quanto tempo desde a última troca? Não sei, admitiu Tadeu.
Vitória estava cuidando disso com Daniela. Vamos resolver isso, assegurou Neide, entrando no apartamento com Benjamin nos braços. O estado do lugar a chocou. Apesar de ter apenas 3 dias com o recém-nascido, parecia que ninguém limpava ou organizava nada por semanas. Roupas espalhadas, pratos sujos na pia, um odor de leite azedo no ar. Tadeu, o que aconteceu aqui? Perguntou Iracema, igualmente chocada. Não sei, tudo desmoronou tão rápido, respondeu ele, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Daniela assumiu o controle de tudo, dizendo que Vitória precisava descansar. Mas Vitória parece cada dia mais apática, quase ausente. Enquanto Neide trocava a fralda de Benjamin e Iracema improvisava uma massagem para a cólica com óleo de amêndoas encontrado no banheiro, Tadeu explicou como a situação deteriorara desde a chegada de Benjamin. No primeiro dia, parecia tudo bem. Vitória estava animada, apesar do cansaço. No segundo dia, Daniela sugeriu que Vitória tomasse algum remédio para relaxar e descansar melhor. Desde então, ele hesitou. É como se minha esposa tivesse sido substituída por um fantasma. Que remédio? Perguntou Neide, alarmada. Não sei ao certo. Daniela disse que era natural, fitoterápico. Iracema e Neide trocaram olhares preocupados. Tadeu, Iracema falou com firmeza. Você precisa verificar que medicação é essa. Imediatamente. Enquanto Tadeu procurava no quarto, Neide conseguiu acalmar Benjamin, que agora dormia tranquilamente em seus braços depois de tomar um pouco de chá de erva doce que ela improvisara. Olha só, sorriu tristemente para Iracema. Tudo o que ele precisava era de atenção adequada. E de uma avó que sabe o que está fazendo, completou Iracema, observando com admiração como Neide manejava o pequeno com naturalidade. Tadeu voltou com o frasco sem rótulo. É isso que Daniela tem dado à Vitória. Disse que uma amiga naturopata preparou especialmente para pós-parto. Iracema pegou o frasco, abriu e cheirou o conteúdo. Isso não é fitoterápico, declarou com certeza. Tem cheiro de medicação controlada. Nesse momento, ouviram a porta da frente abrir. Vitória entrou, apoiada por Daniela. Parecia pálida, com olheiras profundas, o olhar desfocado. O que estão fazendo aqui? Perguntou Daniela imediatamente, sua postura mudando para a defensiva ao ver Neide com Benjamin nos braços. Tadeu nos chamou, respondeu Neide calmamente. Benjamin estava chorando inconsolável. Eu disse que voltaríamos logo, Daniela dirigiu-se a Tadeu com irritação. Não precisava chamar o esquadrão de avós. O bebê estava sofrendo, interveio Iracema, mostrando o frasco. E gostaríamos de saber exatamente que remédio natural é este que você está dando à minha filha. Vitória olhou confusamente para a mãe, depois para o frasco. É só para relaxar, murmurou. Dani disse que ajudaria com a ansiedade. Vamos esclarecer isso agora mesmo, declarou Tadeu com uma firmeza que surpreendeu todos. Vitória, você vai tomar um banho e descansar sem nenhuma medicação. Daniela, acho que é melhor você ir embora por hoje. O quê? Daniela parecia genuinamente chocada. Não pode estar falando sério. Vitória precisa de mim. Vitória precisa da família dela, corrigiu Tadeu. E de um médico de verdade, não de remédios misteriosos. Isso é ridículo, exclamou Daniela. Vitória, diga a eles. Diga como tenho te ajudado, como sou a única que realmente se importa com você. Todos olharam para Vitória, que parecia cada vez mais confusa, olhando de Daniela para seu filho nos braços de Neide. Meu bebê! Murmurou, dando um passo vacilante em direção a Benjamin. Por que ele está tão quieto agora? Porque está recebendo os cuidados adequados, respondeu Neide suavemente. Nada mais que isso. Algo pareceu despertar em Vitória. Olhou para o apartamento bagunçado, para o frasco na mão de Iracema, para o rosto preocupado de Tadeu. O que está acontecendo? Perguntou, sua voz mais clara que antes. Dani, o que tem nesse remédio exatamente? Encurralada, Daniela mudou de tática. Só estava tentando ajudar. Você estava tão ansiosa, tão insegura sobre ser mãe. Respondendo manipulando minha filha com medicação desconhecida, interrompeu Iracema furiosamente. Isso é crime, sabia? Ninguém vai denunciar ninguém, interveio Neide, mantendo a calma enquanto Benjamin começava a se mexer em seus braços. O importante agora é cuidar de Vitória e Benjamin.
Virando-se para Daniela, continuou com voz firme mas controlada. Você claramente se importa com Vitória à sua maneira. Mas o que está fazendo não é ajudar, é controlar. E está colocando a saúde de um recém-nascido e de uma mãe vulnerável em risco. Vocês não entendem, protestou Daniela, lágrimas nos olhos. Sempre fomos nós duas contra o mundo. Vitória é a única que me aceita completamente. E continuarei aceitando, disse Vitória, parecendo mais lúcida a cada momento, como se a visão do filho bem cuidado estivesse clareando sua mente. Mas não assim, Dani. Não às custas do meu filho, da minha saúde. Acho melhor você ir, repetiu Tadeu, abrindo a porta. Podemos conversar quando todos estivermos mais calmos. Quando Daniela finalmente saiu, após mais protestos e acusações, um silêncio pesado caiu sobre o apartamento. Benjamin começou a choramingar suavemente, como se sentisse a tensão no ar. Deixe-me segurá-lo, pediu Vitória, estendendo os braços. Neide transferiu cuidadosamente o pequeno para a mãe, que o abraçou como se fosse a primeira vez, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não sei o que aconteceu comigo, confessou. Os dias simplesmente se misturaram. Tudo parecia tão difícil, e Dani dizia que era normal, que o remédio ajudaria. Depressão pós-parto é real, explicou Iracema gentilmente. Mas se trata com acompanhamento médico adequado, não com poções misteriosas. E com apoio familiar, acrescentou Neide. Apoio real, não apenas financeiro. Olhando para o apartamento caótico, Neide tomou uma decisão. Não aquela que planejara originalmente, de distanciamento estratégico, mas uma muito mais direta. Vamos fazer o seguinte, propôs. Iracema e eu ficaremos aqui hoje, ajudando a organizar tudo. Amanhã, Vitória vai ao médico, um verdadeiro, com diploma na parede, para uma avaliação. E depois disso, implementamos aquela escala de apoio que havíamos discutido. Mas e Daniela? Perguntou Tadeu, preocupado. Daniela pode continuar sendo amiga de Vitória, respondeu Neide sabiamente. Mas não controlando a situação. E definitivamente não medicando ninguém. Para sua surpresa, Vitória assentiu, aconchegando Benjamin mais perto. Acho que preciso realmente de ajuda, admitiu, a vulnerabilidade em sua voz tocando profundamente Neide. Ajuda verdadeira, não, o que estava acontecendo. Enquanto Iracema começava a organizar a cozinha e Tadeu tomava um banho muito necessário, Neide sentou-se ao lado de Vitória no sofá. Sabe, disse suavemente, quando Tadeu era bebê, também me senti completamente perdida. Acreditava que por ser professora, por ter lido todos os livros sobre cuidados infantis, saberia exatamente o que fazer. E não sabia? Perguntou Vitória, genuinamente interessada. Nem de longe, riu Neide. Nos primeiros dias, chorava tanto quanto ele. Mas aprendi, dia após dia. E você também aprenderá. Com sua ajuda, completou Vitória, surpreendendo Neide ao pegar sua mão. E da minha mãe. Se vocês ainda quiserem, depois de como as tratei. Querida, respondeu Neide, sentindo como se um peso de anos fosse levantado de seus ombros, é disso que trata ser família. Não de perfeição, não de gratidão constante, mas de estar presente, especialmente nos momentos difíceis. Enquanto Benjamin dormia pacificamente entre elas, Neide sentiu que, finalmente, havia encontrado seu verdadeiro lugar naquela família. Não como um caixa eletrônico ambulante, não como uma figura distante a ser tolerada, mas como alguém essencial, uma avó com sabedoria para compartilhar, amor para dar, e força para apoiar nos momentos mais sombrios. E essa vitória, percebeu, valia muito mais que qualquer apartamento, qualquer conta bancária, ou qualquer orgulho ferido pelo caminho. 3 meses haviam se passado. O pequeno apartamento que Neide agora chamava de lar estava decorado para uma ocasião especial. O segundo nascimento de Benjamin, como ela carinhosamente chamava a celebração de seus 100 dias de vida. Balões azuis e brancos flutuavam pelo teto, uma faixa feita à mão proclamava 100 dias de Benjamin, e na mesa da cozinha, um bolo caseiro esperava os convidados. Acha que não exagerei? Perguntou Neide a Sônia, que ajustava os últimos detalhes da decoração. Para uma avó coruja? Isso é contido, brincou a amiga. Como estão as coisas entre Vitória e você agora? Melhores do que jamais imaginei possível, respondeu Neide, arrumando os copinhos descartáveis. Depois daquele incidente com Daniela, algo mudou fundamentalmente.
Os eventos daquele dia haviam sido um verdadeiro divisor de águas. O remédio natural que Daniela administrava à Vitória revelou-se uma combinação de ansiolíticos sem prescrição, que o médico posteriormente confirmou poder ser perigosa, especialmente para uma mãe que amamentava. Daniela eventualmente admitiu que apenas queria ajudar Vitória a lidar com a ansiedade de ser mãe de primeira viagem, mas sua ideia distorcida de ajuda havia quase causado um desastre. E aquela amiga manipuladora? Perguntou Sônia, referindo-se a Daniela. Está fazendo terapia, pelo que soube, respondeu Neide. Vitória mantém contato, mas estabeleceu limites claros. Foi difícil para ambas. A campainha tocou. Quando Neide abriu a porta, encontrou Iracema carregando um presente colorido. Cheguei cedo para ajudar, anunciou, entrando com a familiaridade de quem já visitará muitas vezes. O voo de São Paulo estava surpreendentemente pontual. Nos últimos meses, uma improvável aliança havia se formado entre Neide e Iracema. Apesar de personalidades e estilos de vida completamente diferentes, haviam encontrado um terreno comum no amor por Benjamin e na preocupação genuína com o bem-estar de Vitória. Iracema agora visitava Recife quinzenalmente, e quando estava em São Paulo, mantinha contato regular por videochamadas. Como está o apartamento novo? Perguntou Iracema, observando o espaço compacto mas aconchegante. Ainda me adaptando, admitiu Neide. Mas tem suas vantagens. Menor para limpar, condomínio mais em conta, e ainda sobrou um pouco do dinheiro da venda do antigo para emergências. O que Neide não mencionou foi a dor de desfazer-se de tantos móveis, livros e lembranças que não cabiam no novo espaço. Cada item doado ou vendido havia sido como despedir-se de um pedaço de sua história. Mas a alegria de ver Benjamin crescendo saudável, de ter um relacionamento genuíno com Vitória, compensava cada sacrifício. Pouco depois, a porta abriu-se novamente, Tadeu tinha a chave, e a pequena família entrou. Vitória carregava Benjamin, agora muito maior, mais forte, sorridente em seu macacão azul marinho. Olha quem veio visitar a vovó, anunciou Vitória, aproximando-se para que Neide pudesse beijar a bochecha rechonchuda do neto. Meu príncipe, exclamou Neide, pegando no colo. Benjamin imediatamente agarrou seus óculos, fazendo todos rirem. Está cada dia mais forte. A tarde transcorreu em celebração tranquila. Tadeu contou histórias engraçadas das noites em claro. Vitória mostrou orgulhosamente como Benjamin já tentava virar-se sozinho, e até Iracema relaxou sua habitual postura formal, sentada no chão brincando com o neto. Quando chegou o momento de partir o bolo, Neide notou algo incomum. Vitória e Tadeu trocavam olhares cúmplices, como se compartilhassem um segredo. Antes de cantarmos parabéns, anunciou Tadeu, pigarreando nervosamente, temos um anúncio importante. Todos se voltaram para o casal, curiosos. Na verdade, continuou ele, temos 2 anúncios. Primeiro, interveio Vitória, sorrindo, consegui uma promoção no escritório. Vou coordenar o departamento jurídico a partir do mês que vem. Que maravilha! Exclamou Iracema, claramente orgulhosa. Parabéns, querida, acrescentou Neide sinceramente. E com isso, prosseguiu Tadeu, finalmente poderemos comprar nosso próprio apartamento. Um silêncio momentâneo seguiu o anúncio. Neide sentiu um aperto no coração. Embora fosse uma excelente notícia, não podia deixar de pensar que um novo apartamento provavelmente significaria maior distância, menos visitas improvisadas. Mas, continuou Vitória, olhando diretamente para Neide, antes de tomarmos qualquer decisão, queríamos conversar com você, dona Neide. Comigo? Perguntou, surpresa. Sim, confirmou Vitória. Porque não queremos que Benjamin cresça longe da avó que, literalmente, salvou sua vida. Tadeu pegou um envelope do bolso e entregou a Neide. O que é isso? Perguntou, confusa. Abra, sorriu ele. Dentro do envelope, Neide encontrou um folheto imobiliário de um condomínio com várias unidades. Não entendo. É o condomínio onde estamos pensando em comprar, explicou Tadeu. E gostaríamos que você considerasse vir conosco. Como assim? O condomínio tem apartamentos de vários tamanhos, continuou Vitória. Incluindo kitnetes perfeitas para uma pessoa. No mesmo prédio que nós. Neide olhou do folheto para o casal, atônita. Vocês querem que eu me mude para o mesmo prédio que vocês? Se quiser, apressou-se Tadeu a esclarecer. É apenas uma opção. Mas pensamos que seria perfeito para todos.
Benjamin teria a avó por perto, você não precisaria atravessar a cidade para nos visitar, e ainda teríamos nossos espaços independentes. E, acrescentou Vitória hesitantemente, com o que sobrou da venda do seu antigo apartamento e o que economizamos, poderíamos ajudar com a entrada. Como retribuição por tudo que fez por nós. Neide olhou para Iracema, que observava a cena com um sorriso emocionado, depois para Sônia, que disfarçadamente enxugava uma lágrima. Vocês planejaram isso há quanto tempo? Perguntou finalmente. Algumas semanas, admitiu Tadeu. Queríamos ter certeza que seria viável financeiramente antes de propor. E Vitória, Neide voltou-se para Nora. Você realmente quer isso? Ter sua sogra no mesmo prédio? Na verdade, respondeu Vitória com surpreendente sinceridade, foi minha ideia. Depois de tudo que aconteceu. Ela hesitou, a lembrança do período sombrio com Daniela ainda dolorosa. Percebi que família verdadeira não é quem tenta controlar você, mas quem te apoia mesmo quando você erra. Quem sacrifica seu próprio conforto pela sua felicidade. Benjamin, como sentindo a emoção do momento, soltou uma gargalhada alegre, batendo palminhas. Todos riram, quebrando momentaneamente a intensidade emocional. Não precisa decidir agora, acrescentou Tadeu. Apenas pense sobre isso. Mas Neide não precisava pensar. A resposta estava clara em seu coração. Havia estado desde o momento em que segurara Benjamin pela primeira vez através das aberturas da incubadora. Eu adoraria, disse simplesmente. Seria um sonho. O abraço coletivo que seguiu foi interrompido quando a campainha tocou. Para a surpresa de todos, era Daniela, parecendo hesitante e desconfortável na porta. Desculpem interromper, disse timidamente, muito diferente da Daniela confiante e manipuladora de antes. Vitória me convidou, mas posso voltar outra hora. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. Neide e Iracema trocaram olhares apreensivos. A última vez que viram Daniela havia sido durante aquela intervenção dramática, 3 meses antes. Não, respondeu Vitória finalmente, aproximando-se da porta. Entre, Dani. Estamos celebrando os 100 dias de Benjamin. Daniela entrou cautelosamente, entregando um pequeno pacote embrulhado à Vitória. É apenas um livro infantil, explicou. Para quando ele for maior. Notando o olhar fixo de Neide, Daniela virou-se para ela. Dona Neide, eu. Começou, visivelmente desconfortável. Gostaria de me desculpar. Pelo que fiz, pelo que disse. Não estava bem. O pedido de desculpas, claramente difícil para alguém tão orgulhosa como Daniela, surpreendeu Neide. Estou fazendo terapia agora, continuou Daniela. Aprendendo sobre limites saudáveis, sobre como amar sem controlar. Neide estudou a jovem por um momento. Via sinceridade em seus olhos, algo que não estava presente antes. E mais importante, via que Vitória havia escolhido incluí-la neste momento especial, um sinal de que acreditava na possibilidade de redenção da amiga. Todos cometemos erros, Daniela respondeu finalmente. O importante é aprender com eles. Quando Benjamin foi passado de braço em braço para que todos pudessem segurar o aniversariante, chegou o momento de Daniela. A jovem hesitou visivelmente. Não sei se devo. Está tudo bem, assegurou Vitória. Confio em você. Aquelas 3 palavras, confio em você, pareciam carregar o peso de meses de conversas, de reconstrução lenta e dolorosa de uma amizade que quase se perderá completamente. Quando Daniela finalmente segurou Benjamin, o pequeno olhou para ela com curiosidade, depois sorriu, aquele sorriso sem reservas que só os bebês conseguem dar, livre de julgamentos ou memórias do passado. Neide observou a cena com uma mistura de emoções. Havia passado de exclusão total, só para pessoas especiais, a fazer parte integral daquela família. Havia perdido seu lar de décadas, mas ganhará a possibilidade de um novo começo junto àqueles que amava. E agora, testemunhava até mesmo Daniela recebendo uma segunda chance. Para Benjamin, propôs Tadeu, levantando seu copo. Que seus próximos 100 dias sejam tão abençoados quanto estes primeiros. E para a família, acrescentou Vitória, olhando diretamente para Neide. Há que nascemos, e há que escolhemos construir. Enquanto todos erguiam seus copos em um brinde, Neide sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. O círculo se fechava. A vingança que planejara naquele dia fatídico, não te avisei. Havia se transformado em algo muito mais poderoso e duradouro.
a construção de uma família verdadeira, baseada não em obrigação ou dinheiro, mas em amor, compreensão e perdão. 1 ano depois. O novo apartamento de Neide no residencial Jardim das Acácias, embora pequeno, era inundado de luz natural pelas amplas janelas que davam para um jardim interno. Em comparação com seu antigo lar, parecia minúsculo, mas o que faltava em espaço, sobrava em vida e alegria, principalmente quando a porta se abria para revelar seu visitante mais frequente e amado. Vovó. Benjamin, agora com 15 meses, atravessou cambaleante a sala, os bracinhos estendidos em sua direção. Seus passos ainda eram estáveis, mas a determinação em seu rostinho redondo era inabalável. Neide abaixou-se, braços abertos para recebê-lo. Meu príncipe. Veio visitar a vovó sozinho hoje. Eu ajudei um pouquinho, riu Vitória, entrando logo atrás do filho. Ele escutou sua voz pelo corredor e saiu correndo antes que eu pudesse pegá-lo. O condomínio havia se revelado a solução perfeita para todos. Neide ocupava uma kitnet confortável no mesmo andar que o apartamento de 3 quartos de Tadeu e Vitória. Próxima o suficiente para visitas diárias e ajuda com Benjamin quando necessário, distante o suficiente para preservar a independência e privacidade de todos. Trouxe aqueles documentos que me pediu para revisar, disse Vitória, colocando uma pasta sobre a mesa enquanto Benjamin explorava entusiasticamente a pequena coleção de brinquedos que Neide mantinha especialmente para ele. Nos últimos meses, um desenvolvimento inesperado havia surgido na relação entre sogra e nora. Vitória, impressionada com o conhecimento de Neide sobre contratos e documentos legais, fruto de décadas ensinando português e literatura, com atenção especial à interpretação textual, começara a pedir sua opinião em casos simples que chegavam ao escritório de advocacia onde trabalhava. O que começara como consultas ocasionais havia evoluído para uma parceria informal, com Neide revisando documentos algumas vezes por semana, recebendo um pequeno pagamento pelo serviço. Como está aquele caso da senhora idosa e o banco? Perguntou Neide, servindo o suco de maracujá que sabia ser o favorito de Vitória. Ganhamos, anunciou Vitória com orgulho. Sua sugestão sobre a cláusula ambígua foi fundamental. A juíza praticamente citou exatamente o que você apontou. Que maravilha! Dona Jurema deve estar aliviada. Está radiante. Disse que vai fazer aquele bolo de mandioca que você gosta como agradecimento. Enquanto conversavam sobre o caso, Benjamin brincava contente com blocos coloridos no tapete da sala. Ocasionalmente, olhava para a avó e a mãe, como que verificando se ainda estavam ali, antes de voltar à sua importante tarefa de construção e destruição de torres. A propósito, comentou Vitória casualmente, Iracema ligou ontem. Está considerando seriamente aquela transferência para Recife. Mesmo? Neide não escondeu a surpresa. Pensei que São Paulo fosse indispensável para a carreira dela. Aparentemente, ser avó está se tornando mais importante que ser executiva, sorriu Vitória. Suas próprias palavras. A transformação no relacionamento entre Vitória e Iracema havia sido quase tão significativa quanto entre Vitória e Neide. Meses de conversas honestas, algumas dolorosas, haviam lentamente reconstruído uma conexão que nunca realmente existira antes. E como se sente sobre isso? Perguntou Neide cuidadosamente. Ter sua mãe tão perto. Vitória considerou a questão enquanto observava Benjamin, que agora tentava empilhar blocos mais altos que ele mesmo. Surpreendentemente bem, respondeu honestamente. Nunca imaginei dizer isso, mas acho que precisávamos dessa distância para finalmente nos aproximarmos de verdade. O comentário reverberou profundamente em Neide, que havia experimentado uma jornada similar com Vitória. Às vezes, refletiu, precisamos perder algo, ou pensar que perdemos, para realmente valorizar sua importância. E Daniela? Perguntou, mudando de assunto. Soube que está de mudança. Sim, aceitou aquele emprego em Natal. Vai ser difícil, mas acho que será bom para ela. Um novo começo. A relação entre Vitória e Daniela havia se transformado consideravelmente. A amizade continuava, mas com fronteiras mais saudáveis, com Daniela finalmente entendendo que não podia, e não deveria, ser o centro do universo de Vitória. Ela agradeceu, sabia, comentou Vitória inesperadamente. Quem? Daniela. Por você não ter envolvido a polícia naquele incidente. Por ter dado a ela uma chance de se redimir. Neide nunca havia considerado denunciar Daniela, embora Iracema tivesse sugerido.
Na época, sua única preocupação era o bem-estar de Vitória e Benjamin. Mas aparentemente, aquela escolha havia significado muito para a jovem. Todos merecemos segundas chances, respondeu simplesmente. Alguns apenas demoram mais para perceber que precisam delas. Benjamin, como se sentisse a conversa ficando séria demais, aproximou-se de Neide, estendendo-lhe um bloco vermelho. Vovó, constrói. Claro, meu amor. Vamos construir o castelo mais alto do mundo. Enquanto brincavam, Tadeu chegou, trazendo o aroma de pão quente. Passei na padaria, anunciou, beijando a testa de Neide. Trouxe aquele pão de leite que você gosta. A facilidade com que se moviam entre os apartamentos, compartilhando refeições, cuidados com Benjamin, ou simplesmente momentos cotidianos, havia se tornado a nova normalidade. Uma normalidade que, há pouco mais de um ano, Neide jamais teria imaginado possível. Mais tarde, enquanto jantavam juntos, uma rotina de quartas-feiras que haviam estabelecido, Tadeu levantou um assunto inesperado. Mãe, você tem pensado sobre aquela ideia de voltar a dar aulas? Neide havia mencionado casualmente, alguns meses antes, que sentia falta de ensinar. Não da burocracia escolar ou das longas jornadas, mas do contato com alunos, da troca de conhecimento. Um pouco, admitiu. Por quê? Porque interveio Vitória. Descobri que a escola comunitária do bairro está procurando alguém para oficinas de leitura com idosos. 2 vezes por semana, remunerado modestamente. Vocês andaram investigando isso pelas minhas costas? Perguntou Neide, surpresa mas tocada pela consideração. Só um pouquinho, confessou Tadeu, sorrindo. Achamos que seria perfeito para você. A ideia era, de fato, atraente. Permitiria que Neide voltasse a fazer o que amava, em escala menor e mais gerenciável, complementando sua aposentadoria sem comprometer o tempo com a família. Vou pensar seriamente nisso, prometeu. Obrigada por se lembrarem. Após o jantar, enquanto Tadeu dava banho em Benjamin, Vitória ajudou Neide a lavar a louça, outro ritual silencioso que haviam desenvolvido, uma dança coordenada de mãos passando pratos, secando talheres, guardando panelas. Sabe no que estava pensando, comentou Vitória, quebrando o silêncio confortável. Em como tudo começou entre nós. Com um chá de bebê ao qual não fui convidada, recordou Neide sem rancor. E uma mensagem sobre aluguel que me deixou em pânico, completou Vitória. Quando perguntei se havia transferido o dinheiro e você respondeu. Não te avisei. Neide riu suavemente da memória. Não foi meu momento mais maduro, confesso. Nem o meu, admitiu Vitória. Mas às vezes penso, e se aquilo não tivesse acontecido? E se tivéssemos continuado naquela relação superficial, eu ressentida da sua influência, você magoada com minha ingratidão? Benjamin provavelmente nos aproximaria eventualmente, refletiu Neide. Talvez. Ou talvez continuaríamos naquele ciclo tóxico para sempre. Vitória enxugou as mãos no pano de prato. Sabe o que Daniela me disse antes de nossa briga? Que sogras e noras são inimigas naturais, que nunca poderíamos realmente nos dar bem. E agora? Agora, sorriu Vitória, acho que somos prova de que isso é um mito. Que quando 2 mulheres decidem ver além dos estereótipos, além das mágoas iniciais, podem formar uma aliança muito mais poderosa que qualquer rivalidade. Neide sentiu os olhos marejarem. O caminho que haviam percorrido juntas, de antagonistas a confidentes, de estranhas relutantes à família escolhida, parecia quase milagroso em retrospecto. Obrigada por não desistir de nós, disse Vitória suavemente. Por continuar tentando, mesmo quando eu fazia de tudo para afastá-la. Obrigada por me deixar entrar, respondeu Neide, apertando a mão da nora. Por confiar em mim com seu filho, com seus casos legais, com sua amizade. O momento foi interrompido por Benjamin, que entrou correndo na cozinha, enrolado em uma toalha, fugindo alegremente do pai que tentava vesti-lo para dormir. Socorro, vovó! Gritou o pequeno, escondendo-se atrás das pernas de Neide, rindo às gargalhadas. Desculpe, mãe, suspirou Tadeu, fingindo exaustão. Aparentemente, roupas são opcionais segundo meu filho. Deixe comigo, ofereceu-se Neide, pegando Benjamin no colo. Vamos lá, rapazinho. Que tal a vovó contar aquela história do jacaré enquanto você coloca o pijama? Para a surpresa de todos, Benjamin parou imediatamente de protestar, assentindo com entusiasmo. Enquanto Neide levava o neto para o quarto,
ouviu Vitória comentar com Tadeu. É incrível como ela consegue o que quer com ele sem nem levantar a voz. Anos de prática com alunos rebeldes, respondeu Tadeu com orgulho evidente. E comigo, claro. No quarto de Benjamin, enquanto ajudava o pequeno a vestir o pijama de dinossauros, Neide refletiu sobre as reviravoltas que a vida podia trazer. Um ano atrás, estava sozinha em um apartamento grande demais, magoada e ressentida, preparando-se para uma vingança mesquinha que só traria mais dor. Hoje, em um espaço menor mas infinitamente mais feliz, estava rodeada pelo amor de uma família verdadeira. Quando Benjamin finalmente adormeceu, após não uma mas 3 histórias sobre jacarés, Neide voltou à sala onde Tadeu e Vitória conversavam em voz baixa. Dormiu? Perguntou Vitória. Como um anjinho, confirmou Neide. Depois de negociar mais 2 histórias além da combinada. Ele já sabe como irolar a vovó, riu Tadeu. Não é irolar, corrigiu Neide com dignidade fingida. É apreciação pela literatura infantil. Os 3 riram juntos, um som que havia se tornado familiar e precioso nas paredes daquele pequeno apartamento. Mais tarde, após Tadeu e Vitória terem voltado para seu próprio lar com Benjamin adormecido nos braços do pai, Neide sentou-se em sua poltrona favorita, a única peça que trouxera do antigo apartamento, e observou a fotografia emoldurada sobre a mesa. Nela, 4 gerações, Iracema, Vitória com Benjamin no colo, e ela própria, todo sorrido sob o sol de uma tarde no parque. A foto capturava perfeitamente a transformação que haviam vivido. Não mais estranhas unidas apenas por obrigação, mas uma família genuína, construída sobre alicerces de compreensão mútua, respeito, finalmente, amor verdadeiro. Lembrou-se daquele telefonema fatídico, quando perguntara sobre o chá de bebê e ouvirá as palavras que acenderam a faísca de uma guerra familiar. Fizemos ontem. Só para pessoas especiais. E pensou na ironia de como, através de erros, mágoas e reconciliações, todos eles haviam finalmente descoberto o que realmente significava ser especial na vida um do outro. Não era sobre convites para eventos. Não era sobre dinheiro transferido ou retido. Era sobre estar presente nos momentos que realmente importavam. Sobre perdoar falhas e celebrar pequenas vitórias. Sobre construir, dia após dia, uma conexão que transcendia obrigações e sangue. Neide sorriu para a fotografia, tocando suavemente o rostinho de Benjamin na imagem. Especial, murmurou para si mesma. É isso que somos agora. Todos nós. Genuinamente especiais uns para os outros. E naquela noite, dormiu o sono tranquilo de quem finalmente encontrara o verdadeiro significado de família, não aquela em que nascemos por acaso, nem aquela que formamos por convenção, mas a que construímos conscientemente, com paciência, perdão e amor incondicional.